O fim de qualquer relacionamento é sempre um momento difícil. Isso vale para relações entre homem e mulher, família e até para as relações de trabalho. A demissão é sempre uma hora delicada para o empregado e empregador. E esse é o tema do quadro É o Seu Direito de hoje. Vamos até nossa redação em Campinas com a repórter Juliana de Paula, que vai conversar com um especialista sobre isso, não é isso, Ju? Bom dia para vocês. Oi, Ivan, isso mesmo, bom dia também para quem está acompanhando aqui o BTV da gente. Comigo agora o doutor aqui, Orestes Rebois, que é professor e advogado especialista em direito trabalhista e é, sim, sempre um assunto muito polêmico, especialmente agora, né, doutor, que teve essas mudanças, aí tiveram algumas mudanças com a reforma trabalhista. Mas a gente vai, antes, para começar esse assunto, primeiro, seja bem-vindo novamente aqui. Obrigado, ao BTV da gente. Obrigado. Bom, vamos falar então quais são as situações e que situações são essas onde ocorre essa rescisão de um contrato. São vários momentos diferentes, doutor? São várias formas, na verdade, de se rescindir um contrato, né? Todo mundo pensa só num pedido de demissão, numa dispensa sem justa causa ou na justa causa. Mas a legislação, ela traz várias hipóteses. O empregador, ele pode optar por uma rescisão, tanto sem justa causa, quando ele decide dispensar um empregado porque não convém mais mantê-lo, ou uma dispensa por justa causa, que é quando esse empregado pratica uma falta grave, algo que é tão grave que quebra essa confiança. Então, seria uma dispensa por justa causa. Por outro lado, o empregado, o trabalhador, ele também pode rescindir através de um pedido de demissão, que ele não precisa justificar, ele simplesmente pede para sair da empresa, ou uma rescisão que nós chamamos de rescisão indireta, que é quando o empregador pratica uma falta grave. Ele descumpre algumas obrigações do contrato, existem algumas hipóteses na legislação, e o juiz, ele vai entrar com uma ação e o juiz vai declarar a rescisão do contrato. Interessante esse ponto. Acho que muita gente não sabia. Antes da gente continuar conversando sobre essa última rescisão que você falou, eu queria deixar para você também, lembrando que você pode participar aqui do nosso quadro e tirar suas dúvidas. Aproveita que o doutor Orestes está aqui para tirar suas dúvidas sobre essa questão de demissão, rescisão. É só você mandar um WhatsApp para o nosso celular, para o nosso WhatsApp, anota aí, é o 988198000. 988198000. Manda sua pergunta pra gente, participa aqui comigo, tá bom? E com o doutor Orestes também. Só falou então sobre a rescisão indireta, que é uma coisa que muita gente não sabe, né, doutor? Dá alguns exemplos pra gente. Muita gente não sabe que o empregador ele também pode praticar uma falta grave. Assim como o empregado que xinga um outro trabalhador, que furta a empresa, que age em indisciplina, né? Pratica uma falta grave e é mandado embora por justa causa, a empresa pode praticar essas condutas. Então, nós temos situações, por exemplo, de assédio moral. Então, quando existe um rigor excessivo em cima de um funcionário, a hipótese de descumprimento do contrato de trabalho, quando a empresa deixa de quitar salário, quando a empresa deixa... Hoje já está formando um belo posicionamento dentre os juízes, que não só salário, mas como depósitos de FGTS, a ausência de recolhimento de INSS, o não pagamento de outros direitos trabalhistas que não obrigatoriamente salário. Quando esse trabalhador identifica essa situação, ele pode fazer alguma coisa? Identificando uma situação de descumprimento, o trabalhador ele deveria, então, comunicar à empresa, né, que existe essa situação e ingressar com uma ação judicial, porque esse tipo de rescisão ela é reconhecida em juízo, através de uma ação judicial. Então, a sugestão sempre é procurar, né, um advogado de confiança e, com isso, vai se ingressar com uma ação... Com provas, claro. Com provas, você precisa provar isso, porque quem compete a prova, nesse caso, no processo, é o trabalhador. Então, se ele alega que ele está sendo perseguido, humilhado, se a empresa não está pagando os direitos, ele tem que provar isso perante o juiz. Em havendo essa comprovação... Aí o juiz vai declarar a rescisão do contrato e ele recebe as verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa. Perfeito. A gente tem uma outra questão também que muita gente tem dúvida em relação a essas mudanças que ocorreram a partir de novembro com a nova lei trabalhista. Muda alguma coisa quando a gente fala em rescisão, doutor, com todas as alterações, né, que ocorreram junto com essa nova lei? A reforma trabalhista ela entrou em vigor em novembro passado, dia 11 de novembro. E ela trouxe uma nova forma de rescisão. É uma rescisão que não existia antes, que antigamente sempre era um acordo entre empregado e empregador. E hoje a CLT ela prevê uma hipótese de rescisão por mútuo consentimento.
Então, empregado e empregador, eles decidem rescindir esse contrato. Isso aí pode ser feito, só que gera algumas consequências um pouquinho graves. Por quê? Porque o empregado, nessa hipótese, então, se o empregado e o empregador resolvem rescindir mutuamente o contrato, fazem um acordo. O empregado ele recebe metade do aviso prévio e metade da multa de FGTS. Além disso, ele só saca 80% do FGTS. As outras verbas, 13º, férias proporcionais, ele sempre recebe, isso aí é direito dele. Mas ele só saca 80% do FGTS e ele não se habilita no seguro-desemprego. Então, o artigo da CLT que trata sobre o tema, 484-A, ele é bem expresso, falando que nessa hipótese de rescisão, não há a possibilidade do cara sacar o seguro-desemprego. Então, acaba sendo uma rescisão onde o empregado, para ter interesse nessa possibilidade, ele já deve ter em vista um novo emprego, ou então ele vai vai resolver cuidar disso. Vai empreender. Vai para alguma situação particular dele, mas não para ficar naquele período que normalmente acontece, naquele período que ele fica com o seguro-desemprego. Ele não vai ter isso. Doutor, as perguntas estão chegando aqui, o pessoal está participando pelo 988-19-8000 e o Jean aqui de Campinas pergunta, de repente até vai de encontro com o que você acabou de explicar. Ele pergunta aqui, se fizer um acordo para sair da empresa, ele tem direito ao FGTS, de sacar esse FGTS nesse acordo, né, como eles chamam? Existem duas situações com a nova lei que a gente precisa deixar bem claro. Uma coisa é uma situação antiga que o pessoal tinha, que existia um acordo, entre aspas, para a empresa dispensar o empregado e era comum o empregado até se propor a devolver a multa de FGTS para se habilitar no seguro-desemprego. Essa situação ela é ilícita, essa situação ela não é permitida pela legislação. Então, isso ocorria, é um fato, a gente não pode negar que de fato ocorria na sociedade, mas é algo que vai contra a legislação, não é o correto a se fazer. Na hipótese nova que surge na legislação de uma rescisão com acordo, ele sacaria só 80% do FGTS, os outros 20% ficariam depositados, podendo ser sacado em outras hipóteses, e receberia só 20% da multa. Certo. Mais pergunta, doutor? Pode ser? Vamos lá? Leandro também de Campinas, e também chegou uma pergunta muito parecida de Limeira, falando o seguinte, ele quer saber se a pessoa tomar 3 advertências e não assinar, essas advertências são válidas para demissão por justa causa? A justa causa, ela é um ato unilateral do empregador. Então, o empregador, ele aplica quando ele tiver interesse ou quando ele se sentir confortável. Não existe uma gradação. A pessoa não precisa tomar uma advertência, uma suspensão, para depois ter uma justa causa. Ou 3 advertências, 2 suspensões e a justa causa. Não existe uma receita de bolo, digamos assim. O que nós temos é proporcionalidade. Então, eu tenho que pegar o ato faltoso, o que a pessoa cometeu, o ato cometido, e aplicar a punição cabível. Pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, pode ser uma justa causa, né? A questão de assinar ou não as advertências é apenas para a ciência. Então, o trabalhador, quando assina, não é que ele está concordando com a advertência. Ele está apenas tomando ciência que ele foi advertido. Tanto que é prática comum, aí não havendo a assinatura do empregado, o empregador chama uma testemunha para atestar ali que o empregado foi advertido. Isso não afasta a validade, entre aspas, das advertências. Para ele afastar essas advertências ou uma eventual suspensão, tal como uma rescisão por justa causa, tem que entrar com uma ação judicial para declarar a nulidade das advertências. E aquela explicação que você deu da rescisão indireta também está repercutindo aqui com os nossos telespectadores. A Renata de Sumaré pergunta o seguinte, ela quer saber se existe algum prazo para entrar na justiça em relação a essa rescisão indireta. Não existe um prazo tal qual o prazo da pessoa que já foi dispensada. Isso. A pessoa já foi dispensada, ela tem 2 anos para entrar na justiça. Numa rescisão indireta, o contrato ainda está ativo. Só que o problema é a demora. Então, se eu estou já... A jurisprudência, né, os juízes, os tribunais, eles têm decidido que você precisa ter pelo menos 3 meses, de 2 a 3 meses de salário atrasado, mais outros direitos. Se você começa a esperar muito, você coloca em risco a própria subsistência, né? Não há impedimento, até a CLT ela autoriza, em algumas hipóteses,
você ingressar com esse processo de rescisão indireta e continuar trabalhando, porque às vezes você precisa do dinheiro. Sim. Então, a legislação permite isso. E o Presciliano de Hortolândia, doutor, pergunta o seguinte: em quanto tempo a pessoa demitida tem que receber os direitos? Existe um prazo para isso também? A reforma trabalhista, ela unificou o prazo. Mudou também, outro Mudou. ponto que mudou. Antigamente, o prazo para recebimento dependia do tipo de aviso prévio. Então, dependendo do tipo de aviso prévio, teria justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, tal, teria um prazo. Hoje, o prazo ele foi unificado, o empregador tem 10 dias para realizar o pagamento. Então, 10 dias após o término do contrato de trabalho. Não foi feito isso? O que o trabalhador faça? Não foi feito o pagamento nos 10 dias. O trabalhador tem direito a uma multa de mais um salário. Então, ele ganha uma multa de mais um salário. E não impede, é claro, de pleitear na justiça os direitos. Certo. Com a mudança também da lei trabalhista, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da homologação, que antes era um direito, digamos assim, e isso muda também com essa questão da nova lei? A reforma mudou. Antigamente, a CLT ela previa que todo contrato que tivesse mais de um ano teria que passar pelo sindicato. Né? Então, iria no sindicato, iria no Ministério do Trabalho, para verificar se aquela situação de fato está sendo extinta de uma forma correta, se os direitos foram pagos, se o FGTS foi depositado, se existe alguma reclamação do trabalhador. Então, era mais uma formalidade para dar uma segurança ao trabalhador. Na reforma trabalhista, a partir do dia 11, que entrou em vigor, 11 de novembro passado, foram revogados os parágrafos, né, os dispositivos legais que obrigavam a homologação. Então, a partir da reforma, a homologação ela não mais é necessária, não importa aí qual o prazo do contrato, pela legislação, ela não é mais necessária. O empregador ele simplesmente tem que comunicar os órgãos, ele vai comunicar ao Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, que houve a rescisão, fazer os depósitos e tal, efetivar o pagamento das verbas rescisórias e fazer a baixa na carteira de trabalho. Feito isso, a rescisão ela já está se operando. No seu ponto de vista, isso acaba prejudicando um pouco o trabalhador? Isso gera um possível prejuízo a partir do momento em que o empregado, por ser um hipossuficiente, entendam como uma pessoa que detém menos poder econômico que o empregador, ele pode ter alguns direitos que não foram cumpridos e aí ele vai precisar correr atrás. E quando tiver que correr atrás, se tiver essa informação. Então, às vezes as pessoas... A homologação, ela funcionava como isso? Como isso. Como então, esse suporte, essa ajuda ao trabalhador. Tem o direito, você vai ter, você ainda tem direito ao FGTS, não foi depositado, cadê o depósito, tal? Cadê o INSS? Agora o trabalhador vai ter que correr atrás disso. E às vezes as pessoas não têm a total noção de todos os direitos que nós temos, porque são muitos direitos. Qual que é a sua orientação, então, nesse caso? Como que esse trabalhador pode buscar ajuda nesse sentido, já que não há mais essa homologação? O que eu tenho falado muito o sindicato, apesar de não ter a necessidade de homologação, ele ainda exerce um papel importante na sociedade, em primeiro momento, talvez, para buscar o sindicato da categoria. Tendo um advogado de confiança, procurar um advogado, solicitar uma consulta. Mas sempre é bom ele se precaver nesse sentido. Só ressaltando um ponto, Juliana, que pela legislação não é obrigatório. Algumas convenções coletivas, elas estabelecem a obrigatoriedade da homologação ainda. Então, dependendo do tipo de categoria profissional, pode ser que na norma coletiva daquela categoria, exemplo, metalúrgicos de Campinas, então pode ter na convenção coletiva a obrigação da homologação. São mais pontuais, Aí são pontuais dependendo de cada categoria profissional. Um grande tema que se falou bastante com a mudança também da lei foi a questão do trabalho intermitente, que é aquele que a pessoa é chamada quando a empresa precisa. Nesse caso, também, como que funciona uma demissão, uma rescisão em relação a esse tipo de trabalhador? Eu vinha falando em algumas aulas, por exemplo, a minha grande preocupação com esse contrato. Porque é um contrato que o empregado ele ia ser chamado sempre que a empresa precisasse do serviço. Então, está sempre disponível, ele ficaria à disposição, em inatividade, mas à disposição da empresa. E o problema é que a empresa poderia não chamá-lo. E aí, como eu ficava pensando, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos sem ser chamado? No final do ano passado, logo depois da reforma trabalhista entrar em vigor, surgiu uma medida provisória, 808, e essa medida provisória
que alterou alguns dispositivos da reforma. Então, nós tivemos a reforma da reforma. E ele trouxe uma situação que esse empregado, contratado como intermitente, se ele ficar 1 ano sem prestar serviços, se ele passar 12 meses lá, sem ser convocado para trabalhar, a partir da assinatura do contrato ou da última prestação, ele vai ter o contrato rescindido de pleno direito, né? Nessa hipótese, esse trabalhador vai ter uma rescisão muito parecida com um contrato, com a rescisão por mútuo consentimento. Recebe metade do aviso prévio, metade da multa e os outros direitos. Ali. Mais ou menos. Entendi, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, muitas perguntas chegando. Obrigada a você de casa também, que participou com a gente. Tem até elogio para o senhor, viu? Quero apenas parabenizar o doutor pela excelência, Sandra Rezende de Campinas. Olha, obrigado. Volte sempre, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos, ainda mais nesse momento em que a gente passa dessa mudança. Ainda é uma mudança, a gente está se acostumando ainda com as novas leis. E volte sempre aqui para nos ajudar com essas dúvidas. Muito obrigada. Obrigado. Vanessa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor, também pela entrevista e esclarecer as nossas dúvidas, né? Obrigada, viu? Boa tarde para vocês.